fiz aqui uns apontamentos aqui justamente para a gente ganhar tempo, para não ficar muito repetitivo. E eu vou começar a falar sobre esse conceito contra a democracia, que é uma palavra que a gente não ouve falar muito. Quando a primeira vez tive contato com essa expressão, também me trouxe muitas dúvidas, mas eu acho muito interessante o que significa essa expressão contra a democracia. Talvez o que nós estamos aqui vivenciando é a própria expressão, a própria materialização dessa contra-democracia. A contra-democracia, na verdade, é um contrapoder social informal que nasce nas ruas e que se opõe aos poderes instituídos. Então, essa ideia de poderes e contrapoderes, na verdade, foi um marco teórico, que construiu as instituições que a gente está vendo. Por isso eles se chamam poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Só que esses poderes são poderes que vivem dentro do marco da democracia representativa. E a contra-democracia é um contrapoder social que nasce para desafiar ou para limitar esses poderes que foram instituídos. Na verdade, a contra-democracia, ela nasce porque o povo hoje ele não está mais, não se conforma em se limitar o exercício da política no povo eleitor, ou seja, uma participação esporádica, episódica, instantânea, só no momento da eleição. Na verdade, nós queremos uma democracia continuada, uma participação continuada no mundo da política. Essa contra-democracia, ela se apresenta basicamente em três formas. Então deixa de existir somente o povo eleitor para ter o povo vigilante, o povo veto e o povo juiz. O povo vigilante porque o povo está sempre vigiando, quer estar sempre vigiando os políticos, aqueles que foram eleitos, que são teoricamente os representantes. Então os movimentos sociais, o que eles fazem é um movimento de vigilância ao que está acontecendo dentro dos poderes instituídos. A segunda característica é o poder de veto, em que os movimentos sociais eles se organizam para vetar pautas que são colocadas em discussão dentro dos poderes instituídos também. Então, é um movimento de rejeição ou impedimento a determinados assuntos que estão sendo discutidos nos poderes instituídos. E a segunda característica é o povo juiz, em que o povo, na verdade, ele quer colocar os políticos no banco dos réus, julgá-los, condená-los e, de preferência, mandar para a cadeia daqueles que forem culpados. Talvez o próprio julgamento do mensalão, claro que ele é um julgamento jurídico, mas o aspecto político dele está muito relacionado com esse aspecto do povo juiz. A contra-democracia, na verdade, ela se funda numa desconfiança permanente em relação aos poderes instituídos. O Brasil, em pesquisas que foram feitas, é o campeão mundial em desconfiança em relação aos seus próprios políticos. A gente lidera o ranking mundial aí disparado na frente de outros países. E isso é interessante porque o princípio que rege a democracia representativa é a confiança. E o que rege a contra-democracia é a desconfiança. Mas existe uma história também da desconfiança, e eu queria que pontua, que norteia esses poderes da democracia representativa. Então eu escolhi 3 episódios curtos para mostrar essa história da desconfiança ligada à democracia representativa. Então, o primeiro episódio que eu chamaria atenção é o que se chama Fórmula Mirabeau. Talvez não é conhecido por esse nome, mas todo mundo conhece aquela expressão, nós os representantes do povo. Da onde teria vindo essa expressão? Houve todo um debate na Revolução Francesa se eles se denominariam representantes da nação ou representantes do povo. Por que isso? Porque a palavra povo, ela não tem um significado preciso. E isso foi, quem criou essa expressão foi um orador, deputado francês, Mirabeau,
que ele sugeriu, não vamos ser chamados de representantes da nação, vamos ser chamados de representantes do povo. E um outro deputado, um outro político, Thibaut, que era um grande conhecedor do direito romano, né, ele levantou essa dúvida. Por quê? Porque no latim e no direito romano existiam duas palavras que tinham significados bem diferentes e que hoje normalmente a gente traduz como povo. Um era populus, que significava toda a população, e o outro era plebe, que significavam aqueles que eram os excluídos, aqueles que não eram os patrícios, que não tinham, eram os pobres, né, não tinham acesso nem ao poder econômico, nem ao poder político. E aí, então, esse deputado Thibaut pergunta, mas Mirabeau, representante do povo, quem é esse povo? Quem é o povo? O que quer dizer esse povo? Para mim, a resposta do Mirabeau foi tudo. Aí, o que ele respondeu para a Assembleia Constituinte? O povo pode ser o que a gente quiser. E aí ficou essa expressão, representante do povo. E por isso que existem muitos políticos, você vê o discurso, eu sou um homem do povo. Mas que povo é esse? Então essa é a primeira história. A outra, que é interessante, que eu vejo muita gente falar sobre os direitos que estão garantidos na Constituição. O que poucos sabem é que as Constituições não nasceram para garantir direitos nenhum para o cidadão. Nem direitos para o povo. Pelo contrário, as Constituições nasceram para se proteger contra o povo. Então vou contar a história da Constituição dos Estados Unidos, que é considerada aí como modelo padrão, foi praticamente modelo de exportação para várias outras constituições, inclusive a nossa também. O que poucas pessoas sabem é que a Constituição americana ela foi feita sob sigilo, sob segredo. Quando eles se reuniram para deliberar sobre a Constituição, eles não deixaram ninguém participar dos debates e também nada do que era debatido ali podia ser divulgado. Por que isso? Porque era alguma coisa muito importante para que o povo pudesse participar daquele debate. Então, como foi feito sob sigilo, eles não tinham papas na língua e falavam abertamente quais eram os interesses dali. Sobraram poucos documentos porque não foram feitos registros. O que tem são documentos de deputados, constituintes da época, que fizeram algumas anotações. E um deles principal é o James Madison, que é considerado o pai da Constituição americana, e ele coloca no início da Constituinte bem claro qual era o problema deles. O problema é o seguinte: nós criamos uma nação dizendo que o poder emana do povo. E como a gente vai fazer para se proteger do povo? Então, pensando nisso, é que eles criaram todo o arcabouço da Constituição, definindo a democracia representativa, criando uma série de filtros para que o povo não pudesse participar das instituições. E um outro episódio é em relação ao mandato. Todo mundo sabe que a gente participa das eleições e escolhe um determinado político, então ele é eleito para um mandato. Da onde vem a expressão mandato? O mandato é um contrato que vem do direito civil, é um tipo de contrato, normalmente as pessoas conhecem como procuração, que a procuração na verdade é o papel, o nome do papel onde você faz um contrato de mandato. E esse contrato de mandato, que ainda está previsto inclusive no nosso Código Civil e é muito utilizado, ele tem alguns aspectos interessantes. Você, na verdade, delega poderes para uma pessoa para administrar algo em seu nome e para representar os seus interesses. As características básicas do contrato de mandato no direito civil é que caso o mandatário, aquele que foi nomeado como procurador, não exceda os seus poderes ou não atenda aos seus interesses, primeiro você pode revogar esse contrato a qualquer momento, porque esse contrato é baseado na confiança. E segundo, você pode responsabilizar o procurador por ter feito atos que não correspondam aos seus interesses. Quando isso migra para o mundo do político, todas essas características são deturpadas, elas são eliminadas. Primeiro, você não pode revogar esse mandato. Segundo, ele não precisa prestar contas do mandato. Então, houve uma mudança do que se chama o mandato imperativo para o mandato fiduciário. Isso foi uma coisa tão importante nessa proteção da democracia representativa que várias constituições europeias chegaram a proibir expressamente o mandato imperativo, ou seja, aquele mandato da ideia do que vinha do contrato do direito civil.
para que justamente eles ficassem sem nenhum tipo de liame, sem nenhum tipo de ligação com o povo que teria eleito. Então essas 3 histórias, 3 episódios, contam muito bem, né, como que a democracia representativa nasceu baseada na desconfiança em relação ao povo. Para sintetizar a ideia, eu traria Benjamin Constant, que foi um dos idealizadores de uma das constituições francesas, e ele expressou numa única frase exatamente esse ideal. Ele falou que toda boa constituição é um ato de desconfiança. Leia-se um ato de desconfiança em relação ao povo. E um ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho que é o mais interessante, é como foi feita essa limitação da participação popular, né? É fácil, muito se comenta, a limitação espacial, né? Ou seja, política, a verdadeira política se faz ali dentro, e não se faz aqui na rua, né? Isso é fácil de você perceber. Mas uma outra limitação que normalmente não se percebe é a limitação no tempo. Porque se a gente for observar o que prescreve a nossa Constituição, ela diz que todo poder emana do povo e será exercido em seu nome. Aí já começa um problema, né? Alguém vai exercer esse poder que não a gente, que não o povo. E ele abre 3 institutos que são chamados de democracia direta, que é a iniciativa popular, de projeto de lei, o outro seria o referendo e o plebiscito. O que esses institutos, né, têm em comum com a eleição? O que eles têm em comum é que eles só permitem a participação do povo de forma esporádica e instantânea. Isso é muito importante, que se você comparar com a democracia direta que existia em Atenas, lá você tinha uma participação continuada, né? Ou seja, era uma participação contínua do povo nas tomadas de decisões. Então, o que hoje, o que mais marca esses anseios dos movimentos sociais, não é justamente rejeitar só essa participação esporádica. A gente quer ter uma participação continuada. Eu fiz aqui algumas anotações de como poderia ser feita essa participação continuada. Um dos exemplos, que na verdade é muito falado no exterior, né, é um exemplo que nasceu aqui no Brasil mesmo, que é o orçamento participativo. O orçamento participativo, além de permitir essa participação continuada, né, na esfera política, ainda tem uma outra vantagem, né, que ela alia também a questão econômica com a questão política, porque também houve essa cisão, junto com o advento das constituições burguesas, entre a esfera política e a esfera econômica. Porque o que existia também em Atenas na antiguidade é que não existia essa distinção, né? Então o poder econômico estava sempre aliado ao poder político, e hoje você tem essa cisão. Então, na verdade, o poder econômico não precisa estar à frente do poder político para conduzir as coisas, né? E o orçamento participativo permitiria, então, essa retomada da junção da esfera política com a esfera econômica. Bem, eu acho que esses aqui eram os pontos principais que eu queria passar, e eu vou abrir para perguntas.